A gente começa hoje, vários candidatos vão passar por aqui pelo Bastidores do Poder. E hoje nós vamos conversar com o candidato do PSOL, a vice-governador de São Paulo, que é o Maurício Costa. Ele está em contato com a gente pelo Skype e a gente vai conversar. Oi, Maurício, muito obrigado pela gentileza por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde. Olá, Walter, boa tarde. Olá, Zezé. Eu que agradeço, nós do pessoal que agradecemos o convite de vocês. Boa tarde. Bom, inicialmente, a gente já conversou com a professora Lisete, que encabeça a sua chapa, e ela falava muito da educação, até por ser professora, e ela fala, por exemplo, de questões relacionadas a investimentos na educação, a melhorar o salário dos professores, a também melhorar a situação lá de investimento nas universidades, e a gente sempre questiona todos os candidatos, mas com que dinheiro vocês vão fazer isso? Eu queria também dar oportunidade para perguntar o que você acha disso e de que forma aí vocês imaginam fazer um remanejamento e arrumar dinheiro para investir na educação. Olha, obrigado pela pergunta, Walter, porque isso é um dos centros do nosso programa aqui no Estado. Você sabe que, além da professora Lisete, que é a única mulher candidata ao governo, ela é professora, eu também sou professor, trabalho com educação popular na rede Emancipa, e os nossos dois candidatos ao Senado, Daniel Cara e a Silva Ferraro, são professores também. Então, essa é uma feliz coincidência que nos faz acreditar de fato que a educação tem que ser prioridade. Agora, vocês têm razão, prioridade não se vê no discurso, se vê no destinamento das verbas, como diria o Paulo Freire. E, de fato, olha, existe um estudo nacional sobre educação, que é organizado, inclusive, que foi organizado nacionalmente pelo Daniel Cara, que é esse nosso candidato a senador, que fala sobre o custo aluno-qualidade inicial e sobre o custo aluno-qualidade. As pessoas se surpreenderiam ao ver que consertar a educação no Brasil custa muito menos do que elas imaginam. Aqui em São Paulo, com algo mais de 3 bilhões por ano, por exemplo, era possível que a gente tivesse uma educação que pagasse decentemente os professores. Vocês sabem que aqui em São Paulo nem o piso, que é obrigatório do magistério, é pago, né? É um crime que se faz contra a educação estadual. São Paulo tem o maior PIB do Brasil, tem mais de 2 trilhões de PIB, e paga menos que o estado do Tocantins, que é o 24º, por exemplo, em PIB no Brasil, paga metade do que paga o governo do Maranhão. Então, em São Paulo se vive uma situação muito ruim no salário dos professores, mas também nas condições de trabalho. Eu sei que eu fui professor da rede pública estadual aqui, passei por bons bocados por conta de uma série de problemas, de biblioteca desestruturada, de falta de condições objetivas de trabalho, de salas superlotadas. Então, é possível, sim, ter um investimento aqui em São Paulo. São Paulo é um estado muito rico. É o maior PIB do Brasil, como eu disse, dentro dos estados. E aqui também, além de tudo, a gente é muito condescendente com setores que são devedores, com a iniciativa privada. Então, se para consertar a educação em São Paulo são 3 bilhões anuais, com 10% do que seria a cobrança da dívida ativa de São Paulo, que está em torno de 345 bilhões, que são grandes empresas que devem para o Estado, a gente conseguiria resolver o problema da educação sem sombra de dúvida. Fora os recursos que vêm do que a gente chama de bolsa empresário, que são as desonerações fiscais, parte desses que recebem desoneração dessas empresas, inclusive, são os endividados de São Paulo. Enfim, tem dinheiro. Bom, candidato, essas dívidas, né? Acho que todas as prefeituras têm, o governo federal tem essas dívidas. São pessoas que se recusam a pagar e muitas vezes contestam. A grande parte elas contestam e vão para a justiça. Então, a maior parte dessas dívidas, elas estão sendo discutidas, essa maior parte está sendo discutida judicialmente. É essa a questão. Mas, assim, para melhorar o salário dos professores do estado de São Paulo, é necessário cortar de algum lugar. Não tem como. Só com a dívida, e essa dívida depende da decisão judicial. Aonde cortar? Não tem como sim, Zezé. Não é uma questão de cortar. A gente pode pensar nas prioridades, evidentemente, do que é o investimento aqui em São Paulo. Essas dívidas, só para
localizar os ouvintes sobre isso, essas dívidas, uma parte grande dela nem é cobrada. Então, é necessário que se cobre a dívida ativa. E por que ela não é cobrada? É justamente porque parte dessas empresas que são devedoras para o governo do Estado são empresas que são financiadoras das campanhas eleitorais. Agora não pode ser? É verdade, sim. É verdade, eu posso te comprovar isso tranquilamente. Agora não pode financiar pelo CNPJ, mas é financiado pelo CPF. Então, uma parte dessas dívidas é assim, não é? Então, ela precisa ser executada de fato. Então, não é necessário descobrir outro lugar para cobrir. Agora, se tiver também um modelo mais adequado de gestão dos recursos do Estado de São Paulo, que é uma necessidade também, é evidente que ele tem que ser tocado e tem que ser, isso pode ajudar a financiar a educação, sem sombra de dúvida. Uhum. Em relação à segurança pública, qual que é a ideia do PSOL? A gente lembra que num passado não muito distante, o pessoal até pregava a desmilitarização da polícia, assim como boa parte da esquerda. E me parece que esse discurso mudou um pouquinho, né? Estão já falando em incentivar, em pagar bem os policiais, em trabalhar na questão repressiva também, e especificamente na Polícia Civil. E eu queria também dar a oportunidade do senhor falar um pouquinho sobre isso. Não, obrigado pela oportunidade, porque na verdade existe uma confusão muito grande que a gente precisa se esforçar em desfazer em relação a essa questão da militarização. As pessoas confundem, elas acham que desmilitarizar significa tirar a arma dos policiais ou de não ter repressão onde tem que ter. Não é verdade. A maior parte das polícias, inclusive dos países centrais, não são polícias militares. São polícias que são polícias civis. Por quê? Porque o policiamento civil é o policiamento que tem a ver com investimento em ciência, em tecnologia, em prevenção dos crimes, e isso faz com que não precise haver uma escalada de violência e que trate, inclusive, parte da população como inimiga de guerra. Essa é a lógica militar. E o pessoal segue sendo contra essa lógica, justamente porque a gente acha que resolver o sistema, a calamidade que se abate sobre o país, não é só sobre São Paulo, mas sobre o país, é necessário que a gente tenha um envolvimento total da sociedade, um envolvimento que tenha a ver especialmente com a construção da Polícia Civil. Muitos policiais, inclusive militares, entendem que a valorização do seu próprio trabalho passa por civilização da polícia. Significa dizer que o policial vai ter mais condições de trabalho porque vai poder reivindicar essas melhores condições, porque vai poder se organizar sindicalmente, porque vai poder expressar o descontentamento com o modelo que está colocado. Então, não tem nada a ver com desarmar o policial, não tem nada a ver com isso. Agora, a gente sabe que esse também é um processo, porque existe uma cultura militarizada no Brasil, que não é uma cultura só da polícia, é uma cultura inclusive da política, como a gente tem visto hoje, com candidaturas defendendo, com general, por exemplo, e major dando opinião na política nacional. A gente vê, por exemplo, que os crimes da ditadura não foram julgados ainda efetivamente, como aconteceu em vários outros lugares do mundo. Enfim, essa cultura precisa ser enfrentada de frente para se entender que os problemas graves de segurança que a gente vive, eles vão se resolver desde que a gente consiga envolver toda a sociedade com o problema com o combate à insegurança, né? Isso, candidato. Pressupõe o PSOL hoje ele não é uma candidatura viável, né? Não são candidaturas viáveis, a gente vê aí nas pesquisas. O que o PSOL tem de fazer para se tornar uma opção realmente para ocupar o poder no estado de São Paulo? Zezé, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não criar uma cultura das profecias autorrealizáveis. A gente sabe o peso e a responsabilidade que os jornalistas e que a mídia têm, então, evidentemente que quando a gente tem um espaço para discutir a viabilidade das candidaturas, é necessário que a gente tenha responsabilidade em discutir de fato. O PSOL é um partido novo, de fato, é um partido que disputa eleições há menos tempo que a maior parte dos grandes partidos. Ele opta por não ser financiado justamente por essas empresas que eu estava te dizendo, que cobram a fatura depois, né? A gente sabe que quem paga a banda escolhe a música. E que esse caminho a gente sabe que não é um caminho do tudo ou nada, do vale tudo na política. Ainda assim,
você veja que o pessoal elegeu em Porto Alegre, nas últimas eleições, a vereadora mais votada da cidade, que o pessoal elegeu vereadores em São Paulo, aqui na capital e em outros lugares, que no Rio de Janeiro a disputa levou o Marcelo Freixo ao segundo turno das eleições, aqui em São Paulo e em Sorocaba também isso aconteceu. Então é um partido que tem um número menor de parlamentares, por exemplo, no Congresso Nacional, mas constantemente são os parlamentares mais bem avaliados pelo Congresso em Foco, pelos especialistas e por parte da população também. Então, a viabilidade da política, ela não pressupõe que a política seja a lógica do vale tudo, do tudo ou nada. Essa lógica foi a lógica que justamente nos levou a estar na situação gravíssima que a gente está hoje no Brasil. A gente precisa de outro modelo de política. E eu imagino que nesse momento político, onde as pessoas estão descontentes com razão e desencantadas com a política, o que o pessoal apresenta é o modelo que é o mais viável, porque é o único que é capaz de fazer a política ser uma parte substancial e concreta na vida das pessoas, de melhoria da vida das pessoas. Ok. Maurício Costa, candidato do PSOL a vice-governador de São Paulo. Muito obrigado aqui pela entrevista, viu? Uma boa tarde para você. Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade e estamos aí juntos para criar uma alternativa em São Paulo com a Lisete Arelário e com voto no 50. Okay. Muito obrigada. Então, portanto, Maurício Costa, aí, o candidato do PSOL a vice-governador de São Paulo.